Solta os braços, olha lá atrás, soltando os braços. Isso. Vamos agora para a base Zengsu Dati, que talvez seja a base mais utilizada aí, tanto no comitê quanto no treinamento de Kihon, de Kata. Ela aparece bastante, então é bem legal atentar a alguns detalhes dela. A base Zengsu Dati, também conhecida como postura de apoio à frente, consiste em você colocar uma das pernas à sua frente, mantendo a de trás esticada. E é importante flexionar o joelho da frente para evitar que o seu oponente possa pisar na sua perna e acabar quebrando. Então é interessante flexionar o pé da frente e esticar a perna de trás, lembrando que o seu tronco deve ficar para frente, nunca de lado. E os pés não ficam na mesma linha, eles ficam na largura dos ombros. Se você colocar o pé de trás na mesma linha do pé da frente, você pode acabar desequilibrando, mas isso aí é uma outra base usada para outro fim e a gente não vai abordar nesse vídeo. Repare que para formar a base Moto Dati, PC apenas recuou um pouco a perna da frente, diminuindo a distância entre as duas pernas. Porém, a perna de trás continua esticada e a da frente continua flexionada. Essa é uma base que eu gosto muito, é a Nekwashi Dati, também conhecida como postura do gato. Nessa base a gente flexiona os dois joelhos e coloca 90% do nosso peso na perna de trás. A perna da frente a gente apenas toca o chão. Essa postura também é bem fechada para a gente proteger a nossa genital. Lembrando que o tronco fica virado na posição da perna de trás, ou seja, para a nossa frente, na linha da nossa visão, como se a gente estivesse com a cabeça reta. E ao tocar o pé todo no chão, a gente forma a base Lennoji Dati, que é bem fechada e é fácil de lembrar porque os pés formam a letra L de Lennoji. Essas são algumas das bases, não são todas, vale ressaltar que ainda tem muita coisa, só que esse é um vídeo mais para bases iniciais, para quem está começando e para complementar nos estudos dos katas principalmente, beleza? Uma dica muito importante para você guardar o que é base, o que é soco, o que é defesa. Tudo que for base vai ter o sufixo Dati, então Nekwashi Dati, Lennoji Dati, Heizoku Dati. Então sempre que você vê o nomezinho Dati, você pode ter a certeza de que se trata de uma base. Detalhe muito importante, toda vez que você vê o nome Geri, está se referindo a chute. Então se eu te falar Mai Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri, eu estou falando de chute. Por quê? Porque você ouviu o sufixo Geri, então se tem Geri, é chute. Existem alguns detalhezinhos para um chute bem executado, como encaixar bem o quadril, dobrar o joelho antes, não chutar de qualquer jeito, mas enfim. Esses detalhes é difícil de passar por esse vídeo porque eu simplesmente estou narrando a imagem. Então a gente vai trazer vídeos com estas técnicas muito mais detalhadas futuramente. Vamos focar hoje nos nomes. Esse primeiro chute a gente chama de Mawashi Geri. Ele é executado na base Zengsu Dati. Para alguns chutes, dependendo da base, o nome muda, tá? Por isso que eu estou focando isso. Esse chute é um chute circular. Mawashi significa circular. Geralmente é um chute usado na altura do rosto, né, da orelha do seu oponente, porém também funciona se acertado nas costas. Esse chute se chama Mayashi Geri. Ele é feito na base Zengsu Dati também, porém com a perna da frente. Com a perna de trás tem outro nome. É um chute que a gente pode usar em duas alturas, tanto no queixo quanto no estômago. Porém, se esse chute for executado na base Nekwashi, que eu já te expliquei lá no primeiro vídeo, ele vira um Nekwashi Geri. Por isso que eu disse que a base é importante, porque de acordo com a base, às vezes muda o nome do chute. Também podemos ser executado na altura do queixo ou do estômago. Esse chute é o Mai Geri, é um chute frontal. Todos esses três são frontais. Também podem ser executados na altura do queixo ou do estômago, sendo que a gente tem nomes para isso. Se um desses chutes a gente dá no queixo do oponente, a gente chama de, vamos pôr aqui o Mai Geri, Mai Geri Keage. Agora, se é na altura do estômago, a gente chama de Mai Geri Kekomi. Aí é fácil de lembrar, né? Kekomi, estômago, é fácil de associar. E o outro, Keage. É importante nesses três chutes aí, vocês levantarem os dedos e chutarem com aquela parte gordinha, com aquela bolinha ali do pé. Porque senão vocês quebram o dedo, aí não é legal, né? Em outra visão aí, agora lateral, a gente tem o Mayashi Geri, na base Zengsu Dati, realizado com a perna da frente. Com a base Nekwashi, também com a perna da frente, a gente tem o Nekwashi Geri. E com a perna de trás, na base Zengsu Dati, a gente tem o Mai Geri. Esse chute, o Ushiro Geri, que é um chute circulando, diferente do circular, você vai dar um giro, né? O shiro lembra o giro, né? Então você roda antes de chutar, é um pouquinho mais complicado, o PC vai fazer devagar para entenderem, porque realmente é bem fácil de você desequilibrar dando um chute desse. Primeiro a gente vira, olha só, a base ali já mudou, não vou falar o nome aqui porque vai ser para outro vídeo, mas a base ali é outra, mas ainda assim olhando para o seu oponente. Você roda e chuta.
Esse chute é uma variação do Maigeri, porém ele tem um salto para você conseguir alcançar um oponente um pouco mais longe. E para isso a gente pega o Maigeri e acrescenta Tobi no nome. Então a gente tem o Mai Tobi Geri. Olha só, a perna de trás dá um impulso e você chuta com a perna que antes estava na frente. Seguindo, vamos abordar hoje o nome dos socos, de golpes de mão aberta e tudo mais. Logo de cara, o PC já está aí na base Zenki Dachi, que eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo, porque a gente vai dar alguns socos hoje e o nome muda de acordo com a base neste caso. Esse primeiro soco é o Oizuki. Tudo que for Zuki, a gente está se referindo a soco. O Oizuki é quando você está com a mesma perna e a mesma mão na frente. Ou seja, se você socou com a mão direita, que é o caso do PC aqui, ele também tem que estar com a perna direita à frente. Esse é o Oizuki. Agora, na mesma posição que ele se encontrava, né, na mesma base Zenki Dachi, sem avançar outro passo, ele deu um soco chamado Gyakuzuki, que é quando a perna e o braço são opostos. Ou seja, ali no caso ele está com a perna direita na frente e ele socou com a mão esquerda. Não necessariamente esses socos são andando. Tá? Se ele der um outro soco ali com a mão direita, vai voltar a ser um Oizuki, porque ele está com a mesma perna e a mesma mão na frente. Mas como ali no caso é braço e perna opostos, é um Gyakuzuki. Agora com a base Kibadachi a gente tem um soco Seiken na altura do rosto, ou seja, é um Jodanzuki. Seiken Jodanzuki, que é no rosto. Na altura do peito ou do estômago, a gente tem um Seiken Chudanzuki, porque, igual eu expliquei no último vídeo, a gente tem Jodan rosto, Chudan peito e barriga e da cintura para baixo, Gedan. E esse nome aí, você sabe? Se você falou chutou, você errou, porque o chutou é a mão aberta. Esse aí a gente tá com a mão aberta, porém os dedos estão dobrados, mudando o nome para Shotei. Este ataque de mão aberta, porém com a parte de dentro da mão, como se fosse batendo com o indicador no oponente, a gente chama de Haito. Agora, nesta mesma posição, com a mão aberta também, mas como a gente não está mais atacando com a lateral da mão e sim com os dedos, né? A gente tem o Nukite, geralmente usado muito na boca do estômago também, ou seja, altura Chudan. Esse ataque que deve ser bem agradável, né? Com os dois dedos nos olhos, a gente chama também de Nukite. Porém, como são só dois dedos, a gente chama de Nihon Nukite, porque Ni em japonês é dois. Agora sim a gente tem o Shuto, que é com a faca da mão, né? A parte de fora da mão e a mão aberta. E esse movimento também é Shuto, porém, geralmente para atacar o pescoço, né? Em outra posição. A mão muda a direção, mas como é com a mesma parte da mão que se ataca, o nome se mantém. Esse golpe é como se fosse um soco. Você está com a sua mão fechada, porém você levanta o seu dedo médio. O nome que se dá é um pouquinho complicado. Esse eu vou ter que ler aqui, vou ter que colar mesmo. É o Nakadaka Ken. Você ataca com o seu dedo médio. É um soco, porém um dedo está à frente dos outros. Agora a gente tem o Iraken. É como se fosse o Shotei, só que com o Shotei a gente ataca com a palma da mão, com essa parte gordinha da mão. No Iraken a gente ataca com os dedos que estão dobrados ali na segunda falange, eles estão totalmente dobrados não. Uma variação do Nukite, que ao invés de usar os 4 dedos para atacar, a gente usa somente 3, a gente chama de Sanbon Nukite. Bem parecido com o do nome complicado, né, o Nakadaka Ken, a gente tem o Ippon Ken, que ao invés do dedo médio levantado, a gente tem o indicador. Geralmente usa para atacar a costela ali, dói um cadinho, não deve ser legal receber um desse não. Lembrando que esses não são todos os golpes de mão, tá bom? Não são todos os socos, golpes de mão aberta, enfim, tem muito mais.